Ação e sustentabilidade nos combustíveis do futuro. Enquanto isso, no palco B, acontece o painel Cidades Inteligentes, Inclusivas e Digitais. Durante este painel, você pode participar enviando suas perguntas pelo QR Code que está sendo exibido no telão e aproveite essa oportunidade para interagir com os painelistas e tornar a discussão ainda mais rica. Chamamos ao palco o moderador, senhor Fabiano Schneider, diretor industrial e produto na Kepler Weber. Convidamos os painelistas, senhor Diego Piotto, gerente executivo de engenharia da Soli 3, experiência em projetos industriais, excelência operacional, Lean Manufacturing e operações industriais. Chamamos também o senhor Luiz Augusto Dumoncel, diretor vice-presidente de operações da Três Tentos. Fabiano, contigo. Tá ligado? Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje, pessoal, falando um pouquinho desse assunto tão bacana e que está tão em voga aí no nosso mercado. E junto aqui com essas duas feras, o Diego da Soli 3 e o Luiz da Três Tentos, que conhecem muito do mercado e tenho certeza vão agregar muito aqui para o nosso bate-papo hoje. E depois, pessoal, fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui também para a gente ir interagindo. Então, pessoal, vamos lá. O primeiro desafio aqui, né, a gente não deixar o povo aí dormir depois do almoço, que está um almoço muito bom aí que a Cotripal serviu para a gente. E a ideia é a gente começar, então, falando um pouquinho sobre o mercado, né? Como que funciona esse mercado de biocombustível, como que a gente está se preparando para isso. E aí eu perguntaria aqui, começando talvez pelo Luiz, qual o impacto da industrialização desse mercado aí para o produtor rural? Como é que você vê isso? Perfeito, Fabiano. Pessoal, antes de mais nada, aí, boa tarde. Obrigado pelo convite, pela lembrança aí. E pude acompanhar, né, durante o dia de hoje aí, já algumas interações e muito ricas as trocas, não só no momento aqui onde, né, a gente ouve e fica refletindo, senão também, né, nos intervalos, nos coffees aí também, ótimas interações. Para nós, né, da Três Tentos aqui também é uma alegria, um primeiro fórum aí, estar participando também, né, como mantenedor e podendo contribuir um pouquinho aí com a discussão. Nesse caso em específico aqui, falando, né, de algo que, ou de um segmento aí que nós já atuamos, né, há pouco mais de 10 anos, e que nós entendemos ser de grande valia, assim como outras iniciativas industriais, né, não só na industrialização de grãos, mas a própria proteína animal, a questão do leite, enfim, né, mas que tem essa pegada de agregar, né, valor à produção primária, ou seja, né, agregar valor ao produto lá do produtor. Quando a gente fala de agregar valor, esse valor ele pode vir tanto da industrialização, ou como, né, foi falado aqui pela manhã, da tecnologia ou da logística, né, e aí logística a gente vai estar falando tanto da movimentação quanto da armazenagem, né, que também é uma maneira, né, de se fazer logística, mas em específico aqui do que nós vamos estar, né, debatendo e contribuindo aqui com as discussões, é voltado a essa puxada ou essa demanda que ela vem, né, de maneira crescente aí pelos biocombustíveis, né, essa demanda dos óleos vegetais, que aí depois também eu acredito que a gente vai entrar um pouco mais a fundo, mas sem dúvida nenhuma que quando nós falamos de agregação de valor, né, para o produtor rural e de que maneira que nós, empresas aqui, né, temos a contribuir com a industrialização é dessa forma, é industrializando no interior, agregando, né, esse valor à produção e fazendo que essa roda gire, até porque a nossa roda da agricultura ela é anual, né? Todo ano nós estamos aqui, né, tem um novo ciclo vindo. Nós gaúchos aqui, infelizmente, né, viemos já de 4 ciclos, né, com frustrações aí, climáticas. Então, a indústria ela também auxilia nesses momentos aí para gerar um contrabalanço aí, né?
Diego, algum complemento nesse sentido? Como é que vocês enxergam? Primeiramente, agradecer a participação do fórum. E como representante aí da Soli 3, é um prazer para mim estar aqui. Eu estou recente no Rio Grande do Sul, então é uma oportunidade muito bacana de conhecer as pessoas, né, interagir aí com o mercado do Rio Grande do Sul e falar, né, a Soli 3 aí um projeto muito interessante que vai acontecer em Cruz Alta, falar um pouquinho da Soli 3, aproveitando a oportunidade. Então, a Soli 3, ela vem como fórum, a gente está falando de inovação, acho que a Soli 3 vem como uma inovação, a intercooperação dentro da cadeia da soja, ela vem como uma inovação interessante para a região e vem como um agregador de valor. O intuito principal da Soli 3 é agregar valor à produção dos produtores rurais, dos cooperados das 3 cooperativas, eu acho que isso é bem importante. E, basicamente, a Soli 3 é formada pela Cotrizal e Cotripal, que são as 3 cooperativas muito conhecidas aqui na região. E, é claro, que isso aumenta e estabiliza o mercado de soja regional, né? É mais um competidor, é mais um agregador de valor, e isso, de forma direta ou indireta, é refletido ao produtor rural. Então, a gente entende que a Soli 3 é um projeto bem importante. E, claro, que também como um agente econômico importante na região, gera estabilização de mercado, previsibilidade de mercado, previsibilidade de preço, contribuindo aí para o mercado de soja regional. Muito bom. Bom, a gente tem visto, né, diversos projetos, além da 300, da Soli 3, diversos projetos no país, né, de usinas, de indústrias sendo criadas de uma forma muito exponencial nos últimos anos. Diante disso, assim, como vocês percebem o biocombustível como um vetor de crescimento na demanda de grãos para os produtores da região aqui onde a gente está atuando? Acho que posso iniciar aqui. Na verdade, ele não é um dos grandes, né, o biocombustível, ele é o grande vetor de expansão, né, da industrialização de grãos no Brasil. E aí nós falávamos, inclusive, né, há pouco aqui antes do painel, tanto para a soja, que é o carro-chefe aqui do Rio Grande do Sul. Aqui no próprio Rio Grande do Sul nós já estamos vendo, né, iniciativas aí entrando em operação, industrializando o próprio trigo, né, também para a produção de óleo, aliás, produção de biocombustível e de proteína animal. E quando nós ampliamos essa visão para olhar país, aí sim tivemos e seguimos, né, no meio de um boom do etanol de milho, né, que teve essa caminhada, apesar de curta, né, nós estamos falando aí de menos de 10 anos, e que hoje já representa em torno de 25% da nossa matriz aí de etanol no Brasil, né, o Brasil, que é um país, falávamos também antes aqui, super conhecido pelo etanol de cana, né, que é um case global aí a nossa produção de biocombustível ou de combustível limpo. O biodiesel veio como a segunda onda, né, após o etanol, e essa última onda agora, então, o etanol de cereais, né, já englobando o milho e o próprio trigo. E aí, esse é um movimento global, né, não é específico do Brasil. Estados Unidos veio e está tendo também um boom da industrialização de soja, já viveu isso no passado com o milho, em especial e por coincidência, né, hoje 9 de setembro, aí, pós o evento lá das Torres Gêmeas, os Estados Unidos se voltou para a produção interna de etanol através do milho para ter uma segurança maior e não depender tanto, né, de países árabes ou de países que tradicionalmente importava petróleo. Então esse cenário ele veio, né, primeiro dos Estados Unidos. Indonésia é um país que utiliza hoje de 35% a 40% de biodiesel na sua matriz energética, né, do país. E, nesse caso, não utilizando óleo, né, de soja, mas sim óleo de palma. Apesar disso, é exatamente o mesmo produto. E aí nós entramos também num ponto que a gente está vencendo e precisa vencer, né, como setor,
que é essa barreira, eu diria que é até mais cultural do que propriamente mecânica ou de motor aqui, que é a utilização, né, do biodiesel na mistura. Então, fazendo um apanhado, né, desses pontos que eu comentei, o biocombustível é o grande vetor de expansão, trazendo aqui, né, de Brasil, voltando a Rio Grande do Sul, é o biodiesel. E a cada 1%, né, de biodiesel que o Brasil incrementa, né, ano a ano, aí, que é a nossa lei, aí o projeto de lei, né, dos combustíveis do futuro, a cada 1% de biodiesel que entra a mais, né, no B15, B16, até o B20, são 3 milhões de toneladas a mais de soja. Então, é muito importante que o Brasil siga nesse caminho, né, e nós aqui como comunidade, como região e como Estado, que dependemos, né, da soja como principal cultura, é importantíssimo que a gente siga, né, suportando essas políticas públicas. E também um efeito quase que colateral, a gente está vendo ultimamente aí nos nossos campos aqui no inverno, que os campos estão dando uma amarelada aí, né, com a canola, né, que não é uma cultura nova, apesar de já ter vários anos no Rio Grande do Sul, ela vem agora numa crescente mais consistente, né, e nós vimos isso andando aí pelas estradas aqui da região, e o grande vetor, né, a grande demanda, ela é em função do biocombustível. Então, depois a gente pode falar até que gera uma série de outros desafios, né, a gente tem uma demanda puxada por óleo, provável que tenhamos um excesso, né, de outro coproduto, mas acho que aí é para outra pergunta, né? Ótimo. Diego, algum ponto aqui? Não, eu acho que o grande vetor realmente é o biocombustível. E, obviamente, o biocombustível ele sempre está sendo estimulado pelo governo, né? Então, políticas governamentais têm que acompanhar isso para que o consumo aumente do biocombustível e, consequentemente, a gente tenha essa puxada de produção agrícola que tem que acompanhar. Tanto soja como milho aí, isso já vem acontecendo, a PL dos combustíveis do futuro aí dá uma previsibilidade de mercado, de consumo de combustível e faz com que isso faça a puxada de produção agrícola que vai ter que acompanhar, isso olhando tanto para etanol como para biodiesel, vai ter que realmente ser puxado a produção agrícola para acompanhar essa produção. Se eu não me engano, 25 milhões aí de toneladas hoje de soja são basicamente direcionadas para a produção de biodiesel, né? Isso a gente está em B15, isso vai se amplificar muito nos próximos anos, conforme até 2030 aí a gente chegando a 20% aí de mistura no B20. Então, a gente vai ter que acompanhar a produção agrícola para atender essa produção. E aí, ouvindo vocês falarem aqui desse aumento de produção, não tem como não perguntar, né, o desafio logístico, né, e toda essa demanda dessa proteína vegetal vai gerar, né, e sobrecarregar ainda mais, talvez, toda a nossa malha. Como vocês enxergam isso, né, os desafios, como que a Soli 3 está trabalhando, 300 nisso? Diego, acho que vamos inverter aqui. Bom, o grande desafio do biocombustível é que a consequência do biocombustível é a gente ter proteína vegetal, que é uma consequência boa, né? Então, toda vez que você produz óleo, biodiesel, você consequentemente produz o seu farelo de soja, que é a proteína vegetal. Eu vejo alguns caminhos, né, para a proteína vegetal. Primeiro, exportação, que é o que se tem hoje, e esses canais de exportação serem amplificados. Obviamente, isso vai demandar estrutura ferroviária cada vez maior para entregar essa produção até o porto. E o segundo ponto é o aumento da produção de proteína animal, ou seja, a gente converter essa proteína vegetal em proteína animal para atender o mercado. Obviamente que o consumo de proteína animal ele tem uma curva muito mais lenta de aumento de consumo, né? Então, mas eu acredito que são os dois caminhos aí da produção vegetal, principalmente exportação, que é o grande canal hoje, e esse aumento da produção de proteína vegetal, que tem acontecido, né? O consumo do brasileiro tem aumentado, a exportação de carne tem aumentado no Brasil, então eu acho que são os dois pontos principais aí para a proteína vegetal, que é o coproduto, digamos assim, da produção de biocombustíveis, e a gente vai ter que acompanhar isso de perto. Acho que
complementando aqui, né, quando nós falamos com ênfase, né, que o vetor da demanda são os óleos, é o biocombustível, isso é a oportunidade. E olhando a oportunidade, ela gera essa consequência, né, que é o desafio aqui que o Diego bem comenta, que é como nós não só escoarmos, mas como nós gerarmos a demanda e o consumo para essa proteína vegetal ser convertida em proteína animal. Então, e aí esse desafio, de que maneira que ele nos gera uma oportunidade? Nós vimos o preço do farelo de soja ao longo do ano agora de 2025, sofreu uma deterioração, né, bem importante justamente por isso. Temos aumento da mistura de biodiesel, temos um aumento na demanda do óleo, o preço do óleo sobe, tem mais oferta de farelo, né, o farelo cai. E acho que até é interessante, apesar, né, do fórum aqui ser mais voltado à inovação e, enfim, todos os aspectos até industriais, mas que a gente tem esse entendimento que não é tanta inovação, são leis de oferta e demanda, mas que a gente precisa estar atento para que isso puxe, né, enfim, todas as nossas atividades aqui. E essa proteína animal, ela vai ser, teremos um aumento do consumo, ao passo que a renda, né, per capita, principalmente de outros países, aumente, né? Existe uma correlação direta da renda, né, do PIB per capita com o consumo de proteína animal. E nós temos uma gama importante de países, né, que vivem ainda com um PIB, né, bastante baixo, bastante reduzido, que terão acesso, né, a essa proteína animal se ela também vier, né, num custo mais acessível. Então, o farelo de soja, o DDG do milho, né, que seria o farelo do milho, eles gerarão essa oportunidade para a cadeia de proteína animal ou já estão gerando. E é importante que mesmo, né, sempre tentando fazer não um comparativo, mas uma análise conjunta do Rio Grande do Sul com o restante do país, aqui nós temos esse crescimento, né, que Soli 3, 300, outras empresas seguem industrializando, gerando valor para os produtores, geram essa proteína vegetal mais competitiva. No Brasil, o cenário, diria que inclusive é potencializado de novo pelo etanol de milho. O estado do Mato Grosso, também trazendo um pouco de números, historicamente processa 1 milhão de toneladas de soja por mês. Uma indústria relativamente antiga. O etanol de milho, em pouco mais de 5 anos, já processa mais milho do que soja no estado do Mato Grosso. Então, essa rápida industrialização, acompanhada de uma rápida evolução na produção de milho também, né? Assim, existiu esse crescimento que acompanhou a industrialização, gerou também esse farelo de milho, esse DDG, que é proteína animal e proteína vegetal, e concorre com farelo de soja. Então, essa abundância que é de proteína vegetal, que é o nosso desafio aqui, conjunto com a proteína animal, né? Caminham de mãos dadas para mercado interno e mercado externo. Eu acho também que a indústria, ela ajuda a logística, né? Sem dúvida. Quando a gente entra com 1 tonelada de milho ou de soja, no caso da soja, a gente vai sair com 700 quilos de farelo. Então, isso acaba aliviando um pouco a questão logística. No milho, a gente entra com 1 tonelada, a gente sai com 300 quilos de proteína vegetal aí que vai ter que ser transportada, né? Então, a indústria também é uma forma de aliviar os canais logísticos aí, pensando em ferrovias, em caminhões aí que tem que levar essa proteína até o porto, né? Então, acho que isso também é uma vantagem interessante da industrialização, né? Boa. Bom, ainda dando sequência aqui, falando um pouquinho de mercado, né, pessoal? A gente teve recentemente aí homologada, entrando em vigor a PL dos combustíveis, né, do futuro, e hoje a gente está com o B15 e o E30. Como que vocês enxergam essa projeção aí para frente? Quais os próximos passos? Como que vocês analisam e estão se preparando para esse crescimento, né, do biocombustível em detrimento aí do combustível fóssil? Eu acho que o grande ponto, até pegando o gancho aqui do Diego, é a previsibilidade. Nós, como biocombustíveis, e aí não é o caso específico do Brasil,
é o caso, né, de outros países que querem introduzir, né, um novo produto ou um novo combustível na sua matriz energética, são dependentes de políticas públicas. Então, o biodiesel teve lá, se não me engano, em 2004, 2005, o seu início, e veio, né, galgando aí esses avanços, ou seja, aumentos, né, percentuais aí na mistura. Até para a gente padronizar aqui o entendimento, hoje, cada litro de biodiesel, diesel, consumido no Brasil, ele leva 15% de biodiesel. O que nós temos, através desse projeto de lei, né, aprovado, é um aumento gradual, né, gradativo aí de 1% ao ano, onde nós teremos, até 2030, se eu não me engano, o atingimento de B20. Então, esses 5% a mais nos gerarão demanda de óleo, né, nos gerarão essa demanda para a soja. No caso do etanol, nós já estamos, né, no curso aí para 30%, né, o etanol anidro. E lembrando que o etanol, no Brasil, ele tem um mecanismo fantástico aí que foi viabilizado por uma inovação que foi o carro flex. Então, hoje, né, nós aqui no Rio Grande do Sul não temos tanto essa oportunidade de conviver com o etanol hidratado, né, mas países, estados aí do Sudeste e hoje o próprio Centro-Oeste, com o etanol extremamente competitivo, tem aquela continha, né, se o etanol está valendo menos de 70% da gasolina, o etanol hidratado está valendo a pena, né, andar com o seu carro movido a etanol hidratado. No momento que não está valendo a pena, ainda assim 30% do litro de gasolina tem o etanol anidro. Então, assim, hoje uma cadeia aí mais avançada do que o próprio biodiesel. Mas, sem dúvida, né, que dependemos aí de políticas públicas, né, para seguir avançando aí no tema de biocombustíveis. Bom, eu acho que a PL aí do combustível do futuro, ele vai ser o vetor, claro, do crescimento do biodiesel, né? O etanol ainda, eu acho que tem dúvidas se ele em algum momento passa do E30, eu particularmente tenho dúvidas, mas eu acho que ele também vai ser um vetor de crescimento de novos combustíveis, como o SAF, como o HVO. Eu acho que sem uma política pública para estimular isso, eu acho difícil isso acontecer na prática, né? Plantas de SAF e HVO são plantas muito caras para serem construídas, né? Então, mas a PL do combustível do futuro, ela tem uma vertente que fala de SAF, fala de HVO, então eu acho que ela vai ser importante também para desenvolver esses novos combustíveis, essas novas tecnologias, e tirar um pouco da teoria e trazer um pouco para a visão mais prática, né? E claro que essa PL também, ela, como a gente falou aqui, traz previsibilidade de mercado, traz previsibilidade de consumo, e faz com que a indústria se movimente, e os produtores. Então, a cadeia toda da soja, do milho e agora do trigo vai se movimentar para atender essa demanda. Então, essa política pública é essencial para a gente, né, para o investidor hoje, fazer um projeto, fazer uma indústria. Então, eu acho que isso é essencial para o mercado. E ainda nesse tema, gerando uma oportunidade de novo para o Rio Grande do Sul. Porque hoje, né, nós gaúchos aqui olhamos para o Centro-Oeste, olhamos, né, para outros estados aí do Brasil que têm a possibilidade de fazer 2 safras. Nós aqui temos, sim, né, soja, trigo, agora a canola, mas quando nós olhamos que o Rio Grande do Sul cultiva aí, arredondando 7 milhões de hectares de soja, esse ano aproximadamente 1 milhão de hectares de trigo, 200 e pouquinhos mil hectares de canola, nós temos ainda muito espaço, né, para ser cultivado com grão através de uma segunda safra. Então, mais uma vez, assim, estamos sendo um bom tanto aqui repetitivos, mas mais uma vez os biocombustíveis, né, nos puxando essa demanda para o grão. Muito bom. E aí, nessa linha das oportunidades, né, como que a gente precisa, ou qual a recomendação, ou como vocês estão se preparando para essa questão que está muito latente, que são essas guerras comerciais, né? China, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos. Como que isso pode gerar, talvez, uma oportunidade, né, para a gente aqui nesse mercado de biocombustível? Em relação aos biocombustíveis em si,
eu entendo até como... eu vejo com muita dúvida, né, se as guerras aqui nos geram, não vou nem dizer oportunidade, mas elas nos geram uma aflição, quando a gente fala de biocombustíveis, porque elas não têm um impacto direto, né, salvo quando tenha algum movimento de petróleo, né, algo nessa linha, mas quando nós falamos especificamente de biocombustíveis, o impacto ele está mais voltado à matéria-prima ou até ao farelo, que já é uma commodity internacional. E olhando, né, Estados Unidos, China, que talvez seja a grande guerra, né, comercial do momento, e porque são as duas grandes potências, né, mundiais, e aí temos, né, a Rússia aí figurando também, e quando vem, né, para um aspecto mais militar, a Rússia sim entra, né, como uma certa ameaça. Mas olhando especificamente Estados Unidos e China, ontem, inclusive, né, saiu uma notícia que o americano está colhendo a safra e o chinês não comprou 1 quilo de soja, né, desse ciclo. Então, o que está acontecendo? Está sendo positivo para preços de soja aqui no Brasil, porém, quando nós olhamos para viés industrial, não é tão positivo assim, porque está tirando a soja do Brasil para ser industrializada na China. E está sendo muito positivo para a indústria americana, né, porque soja americano está ficando lá. E é algo que eu não vejo que a gente vai deixar de conviver aí nos próximos anos, né. A gente vê um cenário de polarização interno, vê um cenário de polarização quando a gente olha, né, países aí buscando não só seu espaço, mas mostrar força, né, um contra o outro. E isso deve seguir nos impactando, com certeza. Na minha opinião, assim, eu acho que o principal movimento, eu acho que a gente precisa estar olhando, é essa ideia do Trump, ali, o presidente dos Estados Unidos, em um acordo de aumentar o fornecimento de soja para a China, né? Eu acho que isso é uma dúvida. Eu acho que para o biocombustível a gente não tem tanto reflexo hoje, mas eu acho que isso pode influenciar os mercados e a gente ter alguma mudança nos movimentos de preço e talvez de câmbio também. Então, é um ponto a ser monitorado. E o mundo está muito complexo, né? O mundo, a dinâmica, a geopolítica global está muito complexa e tudo pode acontecer, né? Então, acho que são movimentos importantes para a gente acompanhar e entender como isso impacta toda a cadeia, não só o biocombustível, como a soja, o câmbio, né? Eu acho que são pontos importantes, até o reflexo na carne, né, que tem uma conexão indireta com o biocombustível em relação à proteína vegetal. Eu acho que a gente tem que estar sempre de olho em toda a cadeia e entender exatamente esses reflexos aí ao longo do tempo. Muito bom. Turma, passando um pouquinho aí, saindo um pouquinho desse âmbito de mercado, passando um pouquinho para a questão de sustentabilidade, né? Diego, assim, a questão você comentou um pouquinho antes do combustível do SAF, do HVO, né? Qual o potencial desses combustíveis? Como é que você enxerga o mercado disso para frente? Bom, eu acho que o SAF é uma coisa mais realista hoje. Já existe dentro da PL do combustível do futuro uma substituição de 1% do querosene de aviação a partir de 2027. Então, a demanda está dada, 2027, uma previsão aí de 280 milhões de litros de SAF precisam ser fornecidos para que se cumpra essa lei. Então, o SAF, já existem iniciativas da Petrobras e outras empresas privadas aí, no avanço do SAF. Eu acho que o SAF é bem palpável hoje, ele vai acontecer. O HVO ainda, eu acho que está mais incipiente, tem uma complexidade, são plantas mais caras, envolve hidrogenização de gorduras, é um pouco mais complexo. E o HVO é 30% mais caro do que o diesel, né? Então, ainda não tem uma competitividade econômica do HVO, mas eu acho que isso ao longo dos anos vai acontecer. É questão de escala, é questão de desenvolvimento de mercados. Então, eu acredito que o HVO demore mais para acontecer, na minha opinião. E o SAF, ele é uma coisa já mais para agora, né? Para que vai acontecer.
Claro que são plantas muito caras, aí existem basicamente 2 rotas para a SAF, uma via óleo e uma via etanol, mas são plantas bem caras para serem feitas, e aí eu acho que isso vai ser mais pontual agora e vai se desenvolvendo ao longo dos anos, aí, conforme esse mercado vai se desenvolvendo. Mas o grande potencial do SAF é o querosene de aviação, né? Essa substituição, ele é um combustível que ele não precisa de adaptação de motores, então essa é a grande vantagem do SAF, e o HVO também tem essa particularidade, mas ainda é uma tecnologia cara que precisa de amadurecimento para acontecer. Luiz. Em adição a HVO e SAF, nós temos acompanhado discussões hoje também sobre a utilização desses biocombustíveis, e aí não só o HVO e SAF, o próprio biodiesel nas rotas marítimas, né? E aí a discussão ela começa a ser também pautada não só por guerras comerciais, mas por vezes também inserindo o tema de sustentabilidade para justificar algumas barreiras ou algumas iniciativas que têm um viés também comercial. Quando nós olhamos 2 grandes centros consumidores, né, de combustíveis, Estados Unidos e Europa, Europa tem uma exigência muito acima, né, do que todos os outros países do mundo. E então o tema, né, de comida versus combustível, né, o food versus fuel, para eles é extremamente importante. Então, o Brasil hoje não exporta óleo de soja para a Europa para fazer biocombustível, não exporta óleo de canola, não exporta o biodiesel, né, feito de óleos vegetais para produção de biocombustíveis. Exporta, sim, sebo bovino, né, porque é tratado como um resíduo de uma produção, então ele não está competindo com o óleo de soja, a gente pode consumir ou pode transformar em combustível. O sebo bovino ele é um resíduo lá da indústria frigorífica, né, que obviamente não é um resíduo, né, ele tem um valor, mas ele pode ser utilizado para a produção, né, porque ele é um óleo animal, mas pode ser utilizado também para a produção dos biocombustíveis. Então esse tema assim de sustentabilidade ele é o que rege aqui a nossa atividade, essa demanda, né, pelos biocombustíveis, mas por vezes ele também é utilizado para gerar um certo protecionismo quando a gente está falando principalmente de Europa. E aí a relação, né, e linkando esses 2 temas até para ir fazendo uma transição aqui, Estados Unidos seria um grande mercado, ou será potencialmente um grande mercado para o Brasil, ao passo que eles também tenham mandatos, né, de SAF principalmente, que o Brasil poderia fazer essa exportação, dado que os nossos produtos aqui têm uma pegada de carbono muito mais eficiente do que o produto americano, justamente em função das nossas 2 safras, justamente em função de nós utilizarmos, né, a biomassa, o cavaco de eucalipto, aí, que também fica 6, 7 anos sequestrando carbono para depois né, ser utilizado aí como combustível para as caldeiras. Então, sustentabilidade é assim o que puxa, mas a gente tem que prestar bem atenção aí nos porquês, às vezes, de cada região, né, do mundo aí tá endereçando certos temas. E dentro desse contexto assim de regulação, e como que é a demanda pela rastreabilidade hoje do grão? Como que tem cada vez mais isso tem entrado no nosso dia a dia? Começando aqui, eu entendo que quem demanda é a Europa, os outros países têm começado a prestar mais atenção nisso, mas a Europa disparado, assim, inclusive tem, né, em curso aí uma nova legislação de antidesmatamento, né, para atender a União Europeia, que vai ser bem crítico, porque ela vai exigir segregação física, né, não só balanço de massa para os produtos. Então, essa rastreabilidade ela vai também cada vez mais nos demandar mais controle nas empresas, e aí nós falamos, né, de uma série de ferramentas, sistemas ou plataformas aí que vão nos auxiliar a fazer essa rastreabilidade, desde o croquis, né, os mapas dessas áreas, até o controle de todas essas informações e do passado, né, para entender se houve supressão de vegetação nativa, não houve.
tudo isso, né, está e será cada vez mais demandado. E o Brasil hoje, né, tem um programa que é o RenovaBio, que inclusive acaba sendo um case, né, quando comparado a outros locais, que é um ensaio, ou já é, de certa forma, um mercado de créditos de carbono já regulado, e através da produção de biocombustíveis, que nos exige, né, a nota de eficiência energética, ela está diretamente ligada também à rastreabilidade. Então, a rastreabilidade é um tema que não sai, né, da pauta e vai nos exigir cada vez mais ferramentas e tecnologia para estar atendendo isso. Você acha que a gente está no caminho, Diego? Estamos preparados para esse... Eu acho que a gente está no caminho. Você sabe que eu fiquei bem contente, até tive uma conversa essa semana com o pessoal da Cotripal, e eu vi que existe um desenvolvimento bem avançado em relação à rastreabilidade já acontecendo, via SmartCoop, que são, e todas as cooperativas que estão vinculadas à FECOAGRO têm acesso a esse sistema. Então, fiquei muito contente, é um assunto muito complexo, e para mim é um assunto sem volta, é uma coisa que só vai crescer, né? Rastreabilidade é a demanda do futuro, né? Ou você se adequa ou você vai estar fora do mercado. Então, é um desafio grande, a gente sabe da complexidade, de quanto custa fazer isso, mas foi uma boa notícia para mim entender que realmente as cooperativas, que são as que eu tenho mais contato, estão muito preparadas já para atender esse mercado, né? Falando em RenovaBio, eu acho que é um grande incentivador para a rastreabilidade no Brasil. Embora ainda a cadeia do RenovaBio existem falhas que acontecem, principalmente no eixo das distribuidoras ainda, que tem algumas falhas no processo, a volatilidade de preços do crédito do RenovaBio ainda é muito grande, mas eu entendo que isso é um processo que a ANP vai se regulando ao longo dos anos e vai se ajustar. Mas o RenovaBio é a grande iniciativa aí, que também via governo, que por isso que eu falo que políticas governamentais são essenciais aí para os biocombustíveis acontecerem. Então, o RenovaBio vem como um agregador de valor para quem faz a coisa correta, né? Quem realmente tem a rastreabilidade, quem tem processos eficientes. Tanto isso, quando eu falo processos eficientes, desde o plantio da soja, a colheita da soja, a industrialização, tanto soja como milho, né? Porque o milho faz etanol também. Então, é um grande incentivador para que as propriedades, os produtores e as indústrias façam a coisa de forma mais sustentável possível. Então, eu vejo dessas duas formas esses pontos. Aproveitando aqui o gancho, como é que vocês estão dentro desse contexto da rastreabilidade toda, mas também como que é o desafio, além de fazer toda essa etapa, toda essa cadeia, a questão do desafio também da regulação dos créditos de carbono, né? Como que isso vem evoluindo no país, como que vocês têm a visão a respeito disso? Diego. Bom, eu acho que o grande desafio do crédito de carbono ainda é regulação. Eu acho que a gente não tem uma regulação ainda. Claro, eu estou excluindo do assunto o RenovaBio, né? Que é uma coisa que já funciona. Mas o investidor hoje ele vai investir em ativos de crédito de carbono quando ele tiver certeza que ele vai ser remunerado por isso, né? Então, precisa existir uma sustentabilidade econômica do crédito de carbono. E ainda há muitas incertezas nesse mercado de como o investidor vai investir, qual vai ser o mercado para isso e uma previsibilidade de preço desse crédito de carbono. Então, é um desafio que envolve governo, né? Eu acho que os governos precisam estruturar isso para que seja claro, né? Enquanto eu até recentemente estava participando de um projeto que era basicamente a indústria gera CO2 e a gente, o que ia fazer? Capturar todo esse CO2 e enterrar numa rocha específica que chama BECCS, essa tecnologia. Nós fizemos um projeto de engenharia e tudo muito bem. A hora que a gente foi buscar possíveis compradores desse crédito, o mercado é incipiente. Não existe
é muito mais por boa vontade de quem quer comprar do que um mercado dado, sabe? Então, eu acho que essa questão de mercado, de regulação, ainda precisa de se desenvolver para que as coisas realmente aconteçam nesse mercado de carbono. Luiz. Dando até um pouquinho mais de luz a esse tema do RenovaBio, né, que é um programa em curso já de crédito de carbono, com uma regulação, mas ainda assim com fragilidades. Porque esse ponto que o Diego trouxe aqui, hoje o que acontece? Uma série de indústrias, elas têm uma pegada negativa de carbono, ou seja, elas emitem mais do que sequestram. Então, esses são os compradores dos créditos, né, para equalizar as suas emissões. E tem empresas, né, e aí entram as produtoras de biocombustível, que têm assim, essa pegada, ou seja, que mais sequestram, né, do que emitem, e geram esses créditos para que, no final do dia, todos fiquem compensados. O que acontece? Uma série de distribuidoras de combustível, né, do Brasil, que são os compradores desses créditos, e aí nós vamos falar de uma gama de distribuidoras menores, né, as grandes distribuidoras, as distribuidoras mais organizadas não figuraram, né, nessas listas, mas uma série importante, um número importante de distribuidoras, representativa dentro do todo, não vinham atingindo as suas metas, né? Não vem adquirindo os créditos de carbono, os CBIOs, né, que são os créditos do RenovaBio. Então, isso gera uma fragilidade porque não está correto nem com aqueles que estão comprando, não está correto com aqueles que estão produzindo esses créditos de carbono, e gera uma vantagem competitiva indevida para quem não está comprando os seus créditos. Então, isso aí, né, tá bem falado no momento, está exigindo, né, uma pressão institucional, né, das empresas, dos órgãos, né, das instituições aí que atuam, porque de fato assim pode ser algo bem negativo para um programa tão bem feito e tão bem idealizado, né, como foi o RenovaBio. E o problema é que está aumentando, né? Ao longo dos anos, essa falta de compra das distribuidoras tem aumentando. Então, parece que há um incentivo a isso, né? Ou talvez não há penalidade suficiente para que forcem as distribuidoras a comprarem, para que feche o ciclo, né? Porque como as usinas, as plantas, né, elas são geradoras de CBIO, só que precisa da outra ponta, que é a ponta compradora, né? Então, quando falha a ponta compradora, o mercado se desestabiliza. Então, aí cai preço de CBIO, né, que é o que tem acontecido aí nos últimos anos. E se você vê a curva da falta de fechamento das duas pontas, ele tem aumentado significativamente ao longo dos anos. Então, é preocupante essa questão, porque senão vai cair em descrédito todo o programa RenovaBio, se isso colapsar em algum momento, entendeu? Então, é bem importante que isso aconteça. Muito bom. Obrigado. Aproveitar um pouquinho do nosso tempinho aqui, né, finalmente, para falar um pouquinho das indústrias, né? A gente falou um pouquinho do mercado, da sustentabilidade, falar um pouquinho das indústrias, né? Como que vocês enxergam hoje essa questão de automação, de inovação dentro da indústria? Quais as novidades que estão vindo, o que já tem consolidado, as tendências? Luiz, talvez você comece lá. Perfeito. Não é muito a minha praia aqui, mas acho que posso dar uma contribuída. Não é de hoje, né, que a indústria, e aqui nós estamos, né, num berço aí de grandes indústrias que contribuem aí, né, não só nacionalmente, mas internacionalmente, né, com o avanço do agronegócio, mas também com o avanço das tecnologias, né, que saem daqui para a melhoria das atividades aí, onde quer que seja. E no nosso caso, né, como indústria, a 300 tem 30 anos, mas industrializa desde 2013. Indústria de soja 2013 e biodiesel em 2014. E já nessa época nós identificamos, né, assim, um grau alto de automação e um grau alto de tecnologia nacional. Então, acho que são dois pontos importantes, né, que
por vezes, né, o brasileiro tem tem que importar, mas na verdade a gente tem que também valorizar, né, o tanto que é feito aqui e que é possível, né, que a gente trabalhe, né, com o que é intelectualmente produzido e também de fato produzido, né, aqui no nosso país. Então, acho que esses são alguns pontos, né, que eu destaco. A 300 então iniciou em 2013 e depois disso a gente seguiu adquirindo ou ampliando, né, fábricas, e aqui no Rio Grande do Sul e hoje também no estado do Mato Grosso. E essa evolução a gente vem assistindo ela e participando dela, né? Então é muito interessante hoje chegar, né, em indústrias, e a gente visita também, né, outras operações de outras empresas e ver, né, os painéis. No meu caso, não sou técnico, né, dessa área, então a gente admira, né, muito esse trabalho e o grau de automação. Chama muito a atenção ver uma operação, às vezes, né, com grandes volumes. Quando a gente vai olhar assim, as operações portuárias, hoje também é um grau elevadíssimo, né, de automação, e não se vê tantas pessoas, né, nos sites. Então, assim, algo que a gente deve seguir vendo esse avanço, né, cada vez mais aí no sentido de automação e de inteligência, né, nas operações, né. Sei que está se falando não só aqui no evento, mas atualmente aí, né, o grande tema é inteligência artificial. Então a gente vai na verdade a gente já utiliza, né, um bom tanto de inteligência artificial já há um bom tempo, mas os avanços que a gente vai seguir vendo, eu acredito que vão ser cada vez maiores. Você enxerga a inteligência artificial uma possibilidade nas indústrias, Diego? Sim, enxergo. Eu acho que olhando a automação, inteligência artificial, eu acho que ela está linkada a uns 3 grandes pilares da indústria hoje: eficiência industrial, baixo custo operacional e sustentabilidade. Eu acho que isso é o que toda indústria precisa buscar hoje. E a automação industrial, inteligência artificial, ela vem para colaborar para que você atinja suas metas de eficiência, de custo e de sustentabilidade, né? Olhando pelo lado da automação, eu acho que hoje a gente tem uma gama muito grande de opções, de tecnologias, mas eu vou destacar uma que é uma coisa que tem se desenvolvido muito ao longo dos anos, que é a aplicação de NIR, que é uma forma de medição de variáveis analíticas dentro de processo, que tem se desenvolvido muito ao longo dos anos e realmente está sendo aplicado, porque antigamente o que se fazia, né? Se você amostrava o processo, você levava num laboratório, você fazia análise em um NIR e você levava esse resultado para que a operação atuasse no processo. Hoje não acontece isso. Hoje o NIR está na linha, ele está dentro da indústria. Então isso faz com que o seu número de amostragem aumente muito. Consequentemente, você aumenta a sua eficiência industrial, porque as correções de processo, elas diminuem em intervalos muito menores, né? Então, é um ponto importante da indústria, pensando em biocombustíveis principalmente, tanto no mundo soja como no mundo milho, o NIR está sendo muito aplicado. Claro que tem a complexidade de aplicar um sistema desse, porque e ainda você depende do laboratório sempre estar atualizando essas curvas e mantendo as curvas do NIR sempre atualizadas. Mas eu acho que é uma tecnologia que vai se desenvolver demais, né, e proporciona um aumento muito grande de controle industrial e qualidade do produto final. Então, eu acho que isso é uma vertente importante. Olhando para cá, eu acho que a grande vertente da IA, na minha visão, além de ajudar a gente a resolver os problemas menores ali, né, eu acho que a IA vinculada à manutenção preditiva. O que seria isso? Você tem N variáveis dentro de uma planta industrial e essas variáveis alimentam uma IA. E essa IA, o que ela faz? Ela te prediz quando o problema vai acontecer, antes que ele aconteça. Então, isso faz com que você gere menos parada industrial, né? O downtime diminui muito da indústria e você consiga eficiência. Eu acho que esse é o ponto principal, é a eficiência industrial. Então, eu acho que IA, eu olho muito para a IA como um preditor de problemas, né? Ele vai te ajudar a tomar decisões muito antecipadamente, antes que esse problema aconteça no mundo real.
Então, eu vejo que isso é uma vertente forte do mercado industrial e que vai revolucionar muito. É a mesma coisa que você ter um engenheiro de manutenção 24 horas olhando centenas de milhares de dados para tomar decisão. Então, a IA vai te ajudar a fazer isso, porque se você pegar uma planta hoje que tenha 1.000, 2.000 ativos, você imagina a quantidade de pessoas que você precisava para estar olhando cada um desses equipamentos. Então, às vezes, você tendo alguns sensores de vibração, de pressão, de nível, você consiga fazer um acompanhamento mais inteligente com a IA. Entendeu? Sem dúvida. Muito bacana. E eu queria também, pegando essa parte da automação e operações das indústrias, falar um pouquinho sobre, eu acho que vocês não têm esse problema, que é a formação da mão de obra, né? Mas, se vocês hipoteticamente tivessem esse problema, né, como que vocês estão trabalhando isso? Porque fico aqui pensando, né, a gente tem 300 lá com uma obra recente em Porto Alegre do Norte, né? A Soli 3 agora também com um projeto novo. Como que vocês estão preparando essa mão de obra para poder trabalhar com essa automação, para poder interagir com a inteligência artificial, com os processos cada vez mais tecnológicos e, às vezes, muitas vezes, nos lugares remotos, né? Como que está sendo esse desafio e como cada um de vocês tem se preparado para isso? Bom, eu acho que aí é uma oportunidade de falar uma coisa que a gente vai ter na Soli 3. A Soli 3 vai ser uma das primeiras plantas aí a nível nacional que vai operar com um gêmeo digital. Então, o gêmeo digital, ele traz N vantagens para controle operacional, mas ele traz uma outra grande vantagem. Você treina operadores sem ter a planta pronta. Então, é uma coisa bem diferente. Então, você tem a capacidade de treinar essa pessoa num ambiente controlado, em um ambiente onde ela pode errar sem afetar a sua produção. Então, a ideia do gêmeo digital nasceu dentro da Soli 3, primeiro, para conseguir performance industrial. Ele monitora e faz com que você sempre trabalhe em ponto ótimo da indústria, mas também pensando em como treinar operadores, né? Porque é o grande... Como que você treina um operador com uma planta operando? Isso é bem complexo, né? Então, o gêmeo digital que a Soli vai ter, é um projeto que já está bem consolidado aí dentro da Soli, ele vem para ajudar nessa formação de pessoas. Obviamente, também, convênios aí com instituições de treinamento, SESI, SENAI e outras instituições, porque o desafio de pessoas vai ser cada vez maior no Brasil, né? Então, a gente vai ter que se desenvolver e trazer ferramentas que auxiliem a capacitar pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Dando sequência aqui, como o Fabiano comentou, hoje nós vivemos uma realidade, né, aqui no Rio Grande do Sul, num centro, né, maduro, aí já, né, como polo regional aqui, as nossas plantas hoje estão em Juí, Cruz Alta, e no Mato Grosso, né, em Vera e Porto Alegre do Norte. Especificamente Porto Alegre do Norte, uma região, né, bem carente do Mato Grosso, então está nos exigindo, né, e ao mesmo tempo extremamente gratificante ver, né, a evolução de uma região, o potencial, né, de crescimento de uma região. Então, essa formação, sem dúvida, que assim, ela é necessária, mas não só em locais remotos, né, porque quando a gente falava aqui de inteligência artificial, de automação, né, acelerada, de ferramentas cada vez mais modernas, nada vai substituir a nossa presença, né, nosso discernimento humano, o raciocínio, a perspicácia, por melhor que sejam, né, as ferramentas. Então, o nosso desafio aqui é seguir evoluindo, né, seja gestores, sejam operadores, sejam, né, líderes de área, porque vai nos demandar cada vez mais, ao passo que nos ajuda, né, essa evolução da tecnologia, ela nos exige também mais conhecimento e mais preparação. E, sem dúvida, né, concordo que a gente tem que seguir contando, né, com iniciativas privadas, público-privadas, aí para que a gente possa ter cada vez mais, aí, seja em locais remotos, seja em locais mais maduros, essa ampliação ou esse fortalecimento de formação que nunca vai parar, né? Eu acho que o grande ponto é como estimular essa nova geração a se interessar pela indústria, né? Eu acho que essa nova geração ela tem sonhos muito diferentes aí do que
né, uma geração anterior. Então, acho que esse vai ser o desafio do futuro. Como estimular os jovens a se interessarem, a trabalhar numa indústria, a trabalhar no agronegócio. Eu acho que isso é um desafio enorme para os RHs, né, e para as empresas, para isso acontecer, porque é o que você falou, a gente vai depender de pessoas eternamente, a gente nunca vai substituir essas pessoas, mas eu acho que o trabalho vai mudar. Então, às vezes, o trabalho braçal ele vai diminuindo e o trabalho intelectual vai se amplificando muito ao longo do tempo, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho de estimular e não é fácil, eu acho que não é fácil. Eu tenho 2 filhos, eu vejo que a cabeça dos meus filhos são muito diferentes do que eu era quando eu tinha a idade deles. Então, os sonhos são muito diferentes, as perspectivas de futuro são muito diferentes. Então, vai ser um desafio bem complexo estimular essa juventude aí a trabalhar na indústria. Mas, sem dúvida, é muito estimulante, né, quando a gente consegue adaptar essas coisas e ver o desenvolvimento das pessoas, né, de uma região toda, a partir de um trabalho conjunto, aí é muito gratificante. Bom, nosso tempo aqui está finalizando, né? A gente tem várias perguntas, mas o tempo nos aperta aqui. Eu queria deixar o espaço para vocês fazerem alguma consideração final, Luiz, aí o Diego, fiquem à vontade. Eu acho que agradecer aí os colegas aqui do painel e também, mais uma vez, reforçar o agradecimento à organização do evento. É muito importante, falamos aqui, né, recém sobre formação, isso aqui é formação, né, a gente está conversando e trocando ideias aí sobre vários temas. Então, reforçar mais uma vez os parabéns aí a todos os organizadores e agradecer pelo convite. Bom, agradecer a oportunidade, de falar um pouco da Soli 3. Eu sei que tem muita gente curiosa sobre a Soli 3, então depois eu vou estar ali no painel da Cotripal, ali no fundo, se alguém quiser conversar, estou à disposição. E a Soli 3 está à disposição aí para conversar, para receber, para aceitar ideias. A gente não é o dono da verdade, a gente está aqui para colaborar, escutar opiniões, escutar quem conhece bem a região. Eu e o Luiz estava conversando alguns detalhes ali da região. Então, eu acho que a Soli 3 vem para ela contribuir com a sociedade do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar. Ela vem para contribuir tanto para os seus cooperados como para os produtores da região. Então, eu acho que esse é o recado que eu queria deixar. E isso é uma coisa que a gente fala muito dentro da Soli 3, é que a gente tem que contribuir realmente com a sociedade, e não só de Cruz Alta. Eu acho que isso vai ter um reflexo regional muito grande. Ijuí, Panambi e cidades vizinhas aí vão ser impactadas positivamente pela Soli 3. Então, isso é gratificante, é uma coisa bacana aí que a gente está para fazer. Muito bem, obrigado aí, Luiz, mais uma vez, o Diego, pela participação. A gente fica muito feliz de tê-los aqui. Acho que o papo foi muito bacana. Eu aprendi muito aqui, tenho certeza, vocês também, né, sobre esse segmento que é tão pujante aqui no nosso país. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado, turma. Valeu. Muito obrigado, Luiz, Fabiano e Diego. Muito obrigado. Nossos agradecimentos aos painelistas. Obrigado. Lembretes, estamos com 2 palcos simultâneos, lanches na Cotripal durante todo o dia. No palco B estamos com a plataforma 360. As atividades interativas nos estandes, façam a leitura do QR Code e concorram a brindes. Façam o seu networking e troca de cartões e marquem o Fórum de Inovação. Vamos ao intervalo agora e retornamos às 14h45.